Muito bom dia, vencedores e vencedoras! Tudo bom com vocês? Sala cheia, sabadão, final de semana. Olha aqui, sala tá bonita hoje, hein? Maravilha! Só gente bonita hoje aqui, só gente próspera. Pessoal, como de costume, nós vamos passar aqui o nosso vídeo, tá? Então, pediria aqui a atenção de vocês e daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui o vídeo, tá bom? Preciso em mim. Eu acredito em mim. Eu acredito nas minhas habilidades, nas minhas capacidades, no meu talento, no meu poder de agir. Eu acredito em mim. Será que você consegue repetir essas palavras se olhando no espelho e realmente acreditando em cada uma delas? Será que você consegue afirmar para si mesmo a sua autoconfiança e sentir o poder que há nisso? Hoje você vai repetir comigo as seguintes afirmações. Eu sou talentoso. Eu sou inteligente. Eu sou corajoso. Eu estou no controle da minha vida. Eu valho a pena. Eu sou ousado. Eu sou forte. Eu estou no controle dos meus sentimentos. Eu tenho poder de transformação das circunstâncias. Eu tenho orgulho da minha história. Eu sou abençoado. Eu sou grato. Eu mereço o melhor da vida. Você consegue sentir o poder que há nessas palavras? Você consegue sentir como dizer essas coisas e buscar acreditar nelas faz a diferença no seu dia? Não se tratam apenas de palavras vazias que você repete. Trata-se de você expressar aquilo que você é. De você dizer em voz alta e ouvir com atenção. De você se lembrar de quem você é, de quem você precisa ser. As afirmações não são palavras ditas para o nada, para o vazio. São palavras que você diz para si mesmo. Você é forte, corajoso, determinado, capaz, inteligente, talentoso. Você pode, você consegue, você faz acontecer. Você corre atrás, você batalha. Você merece coisas boas. Você conquista. Você escreve a sua história. E se você ainda não sente que nada disso é verdade, repita constantemente como um lembrete da pessoa que você precisa diariamente batalhar para ser, através de cada ação, de cada escolha, decisão e pensamento do seu dia. Afirme para si a pessoa que você deseja ser. Lembre-se de quem você nasceu para ser. E você se transformará. Você será o exemplo. Você será a sua motivação. Você será sua maior fonte de inspiração. Você encontrará em si a força para seguir. Porque você pode. Quem aí acredita em si mesmo, escreve aí, eu acredito em mim.
Escreve aí, vamos começar a colocar energia aqui na nossa Master de hoje. Porque eu acredito em cada um que está aqui. Eu acredito na Josi, eu acredito na Ivandra, eu acredito no Rogério, eu acredito na Fabrícia, eu acredito no Rodrigo, eu acredito na Angélica, eu acredito na Carla, eu acredito na Sandra e eu acredito em mim mesmo. Então, você acredita realmente em você? Você acredita no seu poder? Essas palavras, elas... Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Eu quando escuto essas coisas, eu sinto que eu estou exatamente no lugar que eu tinha que estar agora, hoje, no sábado, aqui para mim, 6h43, para vocês, 7h43, porque são momentos como esse aqui que definem, que redefinem e definem a nossa vida, a nossa trajetória, esse ano de 2026, que tenho certeza que todos aqui têm extraordinárias coisas na mente para conquistar. E quando a gente entende que a gente acredita na gente, a gente sabe que não vai existir o acontecimento rápido. Quando a gente entende verdadeiramente nisso, a gente sabe que é um processo. A gente sabe que cada sábado desse daqui que nós estamos conversando, dialogando, absorvendo conhecimento, informação e sabedoria, é um pedacinho a mais do processo da vitória que a gente está construindo. Investir no conhecimento agora gera os melhores juros, é isso mesmo. É isso mesmo, Vandra. E para comentar um pouquinho desse vídeo, eu vou trazer aqui, vou chamar aqui a nossa querida Angélica Medeiros. Seja bem-vindo, Thiago. Angélica, fica à vontade, comenta aí o que você achou. Quem quiser comentar um pouquinho também sobre o vídeo, levanta a mão, que daqui a pouquinho eu passo a palavra. Fica à vontade, Angélica. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Pois é, esse vídeo eu trouxe ele como um momento de reflexão, né? Quais palavras cada um de vocês que se encontram aqui, quais palavras você tem falado para si mesmo? Palavras de afirmação, palavras de confirmação, porque é o que a gente traz aqui toda semana, né? A fé em si mesmo. Qual a fé em si mesmo você tem colocado? Que você pode, que você é capaz, que você é único, que você é única, que você é filha de Deus e não existe ninguém no mundo como você. E o que você tem ouvido com constância, né? O que você tem ouvido do seu parceiro, né? Da sua parceira, porque sozinha, nós vamos longe. Mas acompanhado, nós vamos muito além. E a pessoa que está no nosso lado é que vai, assim, incentivar e influenciar como iremos subir cada degrau em nossa vida. E tem pessoas que fazem apenas a gente caminhar, e tem algumas pessoas que fazem a gente decolar como foguete. Então, assim, quem está do seu lado, quem mais te incentiva, coloca aí no site. Ai, meu Deus, eu costumo... Coloca aqui no chat quem mais te incentiva. Qual a pessoa assim que mais te dá força para você estar aonde você está hoje? Qual a pessoa que mais te incentiva para onde você quer chegar em cada sonho que você tem na sua vida? E o que você tem falado para si mesmo? Aí a Ivandra botou meu maridão, isso aí. Ah, meu assessor, muito bem. Eu acho que eu conheço esse assessor. A Fabrícia botou meu esposo e minha mãe. Muito bem. E isso faz muita diferença em nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui, a comunidade, né? Que a comunidade é exatamente para isso. Às vezes você tem uma vulnerabilidade, às vezes você tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho muitas coisas que eu estou apenas andando. E aí eu sento e converso com o Jorge, que tem uma trajetória aí de mais de 10 anos. Jorge, vem cá, meu amigo, me dá uma dica aqui. O que você me sugere nisso? O que você acha disso? Me dá aqui uma luz. Por quê? Porque eu estou começando algumas trajetórias na minha vida. O Jorge já está nessa trajetória há anos.
né? E aí vem aqui para o relacionamento também. Às vezes, eu, por exemplo, eu hoje estou namorando, mas tem algumas pessoas aqui que estão casadas há 10, 20, 30 anos. Eu vou tirar conselho de quem está começando a namorar igual eu? Eu vou tirar conselho de quem? De quem está em relacionamentos há anos. E é isso que vocês têm sempre que buscar. Buscar pessoas que já estão aonde vocês querem chegar. E aí eu volto aqui a palavra para o Jorge. Maravilha, Angélica. Obrigado por essa sabedoria gigantesca aí que você traz para a gente. E realmente eu acredito muito, né? O vídeo trouxe muito essa palavra acredita, né? Eu até anotei aqui. Você acredita verdadeiramente no seu poder? Você acredita que você tem, que você acredita em tudo que você pode ser, que você pode se transformar, que você pode ser daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Você acredita que realmente merece o melhor dessa vida? E aqui tem uma palavrinha merece, né? Essa palavrinha merecimento. Eu tenho lido bastante sobre esse destravar do merecimento. A gente com certeza vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas é importante você internalizar que você merece. Eu gosto muito de dizer para minha família, para meus filhos, para mim mesmo na minha meditação diária, que eu sou extensão de Deus na terra e sou herdeiro da prosperidade divina. Então, eu sou um pedacinho de Deus aqui na terra, e por ser herdeiro da prosperidade divina, isso já me faz merecedor de tudo o que já tem escrito para mim, e eu só preciso realmente tomar de posse isso. Sabe quando você vai lá, de repente, uma pessoa tem uma herança, ela vai lá no cartório, lá no juiz, na justiça, e ela assina o termo de posse, que ela está tomando posse daquela herança. Então, assine o seu termo de posse hoje da prosperidade. Isso não é só palavra aqui solta. Isso é uma ação, é um sentimento que você pode tomar para si, e realmente tudo que você colocar ali a sua mão, tudo que você colocar nos seus pés vai prosperar. E se você acreditar verdadeiramente, isso vai acontecer. Bom dia, Vilma. Acredito fortemente nisso, e essa é uma das nossas engrenagens aqui, a fé. Que a fé é a crença em Deus, a crença em si mesmo e a crença no seu futuro. Então, tenha essa fé, absorva essa fé, adquira essa fé, tome posse dessa fé para que você possa dar novos passos com um novo sentimento e um novo olhar. Então, bem-vindos à engrenagem que escala todas as outras. Nós já falamos da engrenagem da fé, que sustenta todas as outras engrenagens. Nós falamos da engrenagem da saúde, que movimenta todas as outras engrenagens, e agora nós estamos falando vamos falar das finanças, que é a engrenagem que escala, que transforma, que otimiza todas as outras engrenagens. O dinheiro, nós sabemos que ele não é tudo. Para nós, aqui dentro da comunidade, a gente entende que o dinheiro é um facilitador da vida, ele é um facilitador de acesso, ele é um otimizador daquilo que você acredita ser verdadeiramente para a sua vida. Por isso que aquilo que você acredita que pode alcançar na sua vida, o dinheiro vai potencializar isso. Então, essa engrenagem realmente é uma engrenagem muito importante. E aí, eu vou novamente pedir para vocês aqui encherem o nosso chat. Quem quiser levantar a mão também para falar como é que foi a sua semana, como é que vocês estão hoje, como é que está essa energia para esse sábado e esse final de semana. O final de semana de vocês vai ser extraordinário. Bom dia, Paulo. O final de semana de vocês vai ser extraordinário. Então, declarem isso para vocês. Declarem essa extraordinariedade aqui para vocês. Beleza? Então, comentem aí como é que está o dia. E eu dou novamente aqui as boas-vindas, né, a esse nosso ano, a esse nosso novo ciclo, a essa nossa grande possibilidade de novas conquistas, claro, muitos desafios. O crescimento ele vem através dos desafios, não das dificuldades, mas dos desafios. Se você entende que aquele suposto problema que você está passando
é e sempre será um problema, talvez você não aprenda com ele. Quando você entende que ele é um desafio, o desafio foi feito para a gente vencer, para que a gente possa ultrapassar, aprender e então fortificar ainda mais a nossa caminhada. Esse aqui é o nosso espaço. Fiquem à vontade, não sintam vergonha, não sintam medo de falar, não sintam que aqui é um espaço para que vocês possam conversar, dialogar com essa comunidade aqui fantástica, que todos aqui estão em busca, provavelmente, daquilo que você também está, que é a prosperidade na área das finanças, a prosperidade na área da saúde, a prosperidade na área dos relacionamentos, a prosperidade integral, que é a prosperidade da fé. Ó, a Fabrícia disse que está muito feliz no dia de exercícios seguidos, 6 dias de exercícios seguidos. Olha aí, ó, parabéns para a Fabrícia, clareza nos objetivos, foi ao médico e já está fazendo os exames que estavam atrasados, ou seja, a nossa matriz da prosperidade está rodando aqui com a Fabrícia. Para quem ainda não sabe o que é a matriz, vai já saber. É a nossa ferramenta semanal aqui de evolução, de transformação. Então, fiquem à vontade, esse aqui é o nosso espaço, tá bom? Perguntem, falem, tragam as suas dores, dificuldades, desafios, percepções. Deixo aqui aberto novamente que nós temos um grupo gratuito para que você que ainda não está dentro do nosso grupo se integre, para que você possa conversar, dialogar diariamente, receber mensagens motivacionais. A gente tem um devocional também bem fantástico. Já está o link aí do nosso grupo gratuito, ó. Cardio todo dia, higiene pessoal. Parabéns, Rogério. Fantástico. Você sempre trazendo aqui uma luz aqui para gente. Então, nós estamos entregando nesse mês aqui o Planner da Prosperidade para que você possa ter uma ferramenta que possa te direcionar no teu ano de 2026. A gente sabe que muita gente tem a dificuldade de ter, de repente, um direcionamento. O Planner você pode, por exemplo, imprimir se você quiser e fazer suas anotações. Muitos aqui já começaram e entenderam que ele não é um Planner qualquer. Ele realmente foi um Planner idealizado aí a várias mãos, né? Não foi só 4 mãos, foi várias mãos. Nós pegamos informações de todos os líderes da comunidade. Eu mesmo trouxe 5 anos de bagagem aí para construir esse plano, então ele vale muito a pena. A gente também está entregando a Biblioteca da Prosperidade, que está hoje com 6 trilhas de livros para que você possa absorver conhecimento, sabedoria e informação para desenvolver, estruturar e transformar o seu 2026. E agora aqui, nós estamos, por exemplo, o dia de hoje é um dia também que a gente vai trazer o sistema de calibragem da prosperidade. Mais uma vez, eu relembro que nós somos máquinas da prosperidade. A Carla é máquina da prosperidade, o Rodrigo, o Rogério, a doutora Kellen, que está aqui. Bom dia, doutora. A Ivandra, a Josi, a Sandra, a Angélica, a Fabrícia, a Marta, a Vilma, o Thiago. Todos nós somos máquinas da prosperidade. E dentro de nós temos as nossas engrenagens. Então, como toda máquina, nós temos as engrenagens, e para que essa máquina consiga rodar ao seu pleno vapor, a sua capacidade máxima, as engrenagens precisam estar muito bem ajustadas. Por isso que em janeiro nós tiramos para colocar aqui para você o sistema de calibragem da prosperidade para todas as engrenagens. Então, pode ser que em alguma engrenagem da sua vida você precise de uma calibragem para que as outras rodem também a todo vapor. Então, nós estamos também entregando esse sistema de calibragem da prosperidade. Então, tirem as suas dúvidas, fiquem à vontade, tirem as dúvidas durante a apresentação, ao final, no meio, fiquem à vontade, que o nosso time está aqui para isso, tá bom? E compartilhem essa jornada nas redes sociais. Quem quiser tirar um print aí e colocar nos stories, colocar nas redes sociais, dizendo que você está hoje num sábado de transformação extraordinário com a máquina da prosperidade. Seja um canal de transformação para alguém ainda hoje. Quem quiser pode compartilhar o link da nossa Master com aquela pessoa que você entende que está precisando de alguma informação, algum conhecimento, alguma sabedoria na área de finanças. Manda isso aqui para ela, para que ela possa entrar aqui, absorver conhecimento de graça, gratuito, e seguir aí a sua jornada de vida com mais transformação, com mais sabedoria e informação na área das finanças, beleza? Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo, qualquer grupo da academia que você quiser aí, fica à vontade para trazer
quem você acredita que precisa realmente desse tipo de conhecimento. E, como de costume, nós vamos trazer aqui também, todo sábado nós fazemos isso, ao vivo. A minha semana foi muito boa com posicionar. Estou continuando com todo cuidado comigo nos exercícios físicos. Parabéns, Vilma. E a alimentação, retirando massas brancas e açúcar diminuindo bem. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Então, todo sábado nós abrimos aqui a nossa master com uma inspiração, com um devocional, com um versículo da Bíblia. E eu vou chamar aqui uma pessoa que eu tenho muito carinho para que ela possa passar uma mensagem sobre esse versículo aqui que nós trouxemos hoje. Tá bom? Sandra, fica à vontade, tá bom? A palavra é sua. Traga aí a sua inspiração para esse nosso dia grandioso. Bom dia. Pode clicar ali, Jorge, por favor. E a nossa palavra hoje é de Mateus 6:21, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Eu estava meditando um pouquinho e me veio a reflexão assim, que na nossa vida vão ter situações, vão ter coisas que têm preço financeiro e tem coisas que têm valor. E essa parte do preço financeiro, ela é muito importante. Como o Jorge estava falando ainda há pouco, ela é um meio, ela é uma facilitadora. Só que as coisas que têm valor são as coisas que têm que ter prioridade também na nossa vida. E o que tem valor que dinheiro não compra? Nossa família, os relacionamentos, as amizades, ter uma rede de apoio, né? Ter alguém para você poder ser socorrida nos momentos difíceis, a paz, também não tem preço. E a Angélica botava ali a reflexão no início sobre nossos pensamentos. O que a gente anda pensando? E a gente sabe a importância da gente estar atento, consciente no que a gente tem repetido para a gente, porque todo pensamento gera um sentimento, uma emoção que gera um comportamento. Se aqui a gente está buscando uma mudança de comportamento, algum resultado que a gente ainda não tem, a gente tem que parar e pensar o que a gente tem repetido assim, dia após dia para a gente mesmo. Fazer um exercício de sair do piloto automático, né? E estar no volante, estar dirigindo a sua própria vida. Então, para a gente poder estar inspirando essa manhã, eu pensei em que a gente pudesse parar e ver, refletir um pouquinho sobre esses pensamentos, mas iniciar pela atenção plena. A gente está aqui agora? Vocês estão na Master comigo? Vocês estão pensando que já é 8 horas, daqui a pouco tem isso, daqui a pouco tem aquilo. Vocês estão no piloto automático ou vocês estão pensando no que vocês estão pensando de fato? Outra reflexão também, né? O que vocês não abrem mão? O que é valoroso para você é o que o seu coração vai seguir. O que você mandar para o teu cérebro dizendo que é importante é o que você vai seguir. Exatamente, da presença total, absorvendo tudo que a gente tem para refletir hoje. E a última frase que eu colocaria aqui sobre a meditação seria assim: prosperar financeiramente não é problema. O problema é quando o dinheiro vira somente um fim, só uma meta final, e não um meio, como o Jorge estava comentando. Porque só faz sentido prosperar se for para que a gente vivencie momentos com as pessoas que têm valor na nossa vida. Essa é a nossa inspiração inicial. Maravilha, Sandra, obrigado por esse compartilhamento aí. Eu vou compartilhar aqui umas outras coisas que a gente anotou aqui, né? Esse versículo aqui, ele nos ensina o que as suas finanças dizem sobre o que você nutre por dentro. Eu trabalho muito com finanças, a maioria das pessoas aqui sabe, sou assessor financeiro, educador financeiro, consultor financeiro. Temos a Falcon, que é uma das nossas verticais do nosso ecossistema, que desenvolve exatamente essa questão empresarial, financeira. E eu gosto muito de... Tem muita gente que comenta que o dinheiro, ele muda as pessoas, né? Que quando a pessoa fica rica, de repente ela mudou. Eu já recebi esse tipo de informação. O Jorge agora ficou rico e ele mudou, ele não é mais o mesmo. Eu gosto de dizer que o dinheiro, ele não muda ninguém, ele só coloca para fora aquilo que você já tem dentro de você. Então, se você tem harmonia, se você tem vontade de ajudar as pessoas, se você tem
altruísmo, se você tem paz, se você tudo que você tem dentro de você, o dinheiro ele vai fazer você transbordar. E assim como também se você tem, por exemplo, um dragão dentro de você, é aquilo que vai sair, entendeu? Então, inclusive dentro do Planner tem um diagnóstico de autoconhecimento, né, de realidade, que é muito interessante para você entender como é que está a tua realidade, como é que você realmente está por dentro. Será que o ano que passou, de 2025, você está trazendo tudo que aconteceu, toda aquela carga, ou você realmente está começando um ano novo, ou está sendo só uma repetição de ano? Então, isso é muito importante você ter essas definições, né? Assim como a boca fala que o coração está cheio, a sua conta bancária reflete as suas prioridades reais. Eu gosto sempre de enfatizar que todo mundo recebe algum recurso financeiro. Todo mundo recebe algum recurso financeiro. E não é o dinheiro que se gasta por si só. Somos nós, através das nossas emoções, através daquilo que a gente pensa, através daquilo que a gente tem como carga emocional e psicológica ao longo da vida, que faz com que a gente deseje algo para ser comprado, deseje algo para ser adquirido. E isso é que é importante você entender dentro de você, por que determinadas coisas estão caminhando de uma forma nas suas finanças e não de outra forma como você de repente gostaria. Quer acrescentar, Angélica? Fica à vontade. Só acrescentar um exemplo que aconteceu comigo ontem, que teve um colega, né? Não chega a ser amigo, é um colega que me conhece assim, uns 15 anos. E ontem ele mandou uma mensagem para mim e ele falou: Nossa, eu te vi passando no carro novo. Tá metida, hein? Aí eu falei com ele, eu falei, como assim? Não entendi. Só para poder entender um pouco mais. Depois que eu comecei a estudar sobre neurociência, eu fico querendo entender a mente do outro. E aí ele falando, não, porque você agora só anda chique, tá de carrão, e meio que querendo dizer o quê? Você, depois que passou a ter dinheiro, você se transformou em outra pessoa. E aí, né, a gente conversando, e aí ele meio que tentou falar isso. Eu falei, não, eu continuo sendo a mesma pessoa. Só que hoje eu me visto de outra forma. E hoje eu não estou andando de ônibus, porque se eu estivesse no ônibus, provavelmente você não teria me visto. Você só me viu porque eu estava no meu carrão. Então, mas assim, eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre. O Jorge e a Sandra, que já me conhecem aí há uns 4 anos mais ou menos, eu sou a mesma pessoa de sempre. Só que hoje, com um pouco mais de maturidade, mas a minha essência, o meu cerne, né, continua o mesmo. Não mudei em nada de acordo com a minha conta bancária. E isso acaba sendo que uma crença limitante que muitas pessoas têm, achando que o dinheiro ele mudou a outra pessoa. Não, isso é só a visão que você tem da outra pessoa. Você parou e conversou com a outra pessoa para saber se o que ela falava antes, ela continua falando agora? Ou será que é apenas um preconceito? Porque acaba gerando isso. Conforme você muda o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar, a sua postura, muda a visão do outro sobre você. Com isso, a outra pessoa acha que você mudou. Você realmente mudou, mas a sua essência continua sendo a mesma. E é como o Jorge falou ali, sobre o que você tem nutrido dentro de você. O que eu tenho nutrido dentro de mim também não é o mesmo da Angélica de 10 anos atrás. Porque hoje a Angélica nutre o quê? A fé, as conexões com pessoas melhores, pessoas mais evoluídas. A Angélica de 10 anos atrás gostava de embalada, gostava de ouvir funk. A Angélica de hoje não faz mais sentido. Hoje eu nutro a nutrição dos meus ouvidos com louvor,
com outras coisas completamente diferentes. Aqueles palavreados de funk que eu ouvia 10 anos atrás, hoje não sei nem o que o pessoal tem ouvido, porque para mim não faz mais sentido. Então, assim, o que você tem nutrido, né, os seus ouvidos, é o que vai afetar de fato no seu coração. Agora, a sua essência não muda. Só muda o quê? O seu comportamento e o seu jeito de agir. Porque os ambientes mudaram, os seus relacionamentos mudaram. É inevitável você não mudar. E aí vem outra reflexão. É impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E eu só mudei por quê? Porque eu comecei a buscar outros meios, outros caminhos, outras fontes. E aí fica aqui também para vocês. É impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Pode continuar, Jorge. Maravilha, Angélica, obrigado. Olha aí, ó. Olha só que comentário bacana. A Ivandra trouxe no início da nossa trajetória, ela estudando finanças e aplicando, tive muitas lutas internas com alguns comentários, ou seja, as outras pessoas comentando e você aqui dentro se mexendo, né? Mas com o autoconhecimento e essa ambiência aqui, suprir tudo isso, pois sei exatamente quem sou. Assim, pessoal, quando a gente se conhece verdadeiramente, ou quando a gente se descobre verdadeiramente quem é, a opinião externa, ou ela vai ser complemento, ou ela vai ser descartada. Porque se alguma pessoa está falando alguma coisa de você, aí você para e reflete, isso que ela está falando é verdade? Bom, se é verdade, então está tudo tranquilo. Aquilo que ela está falando é mentira? Se é mentira também, está tudo tranquilo. Então, essa capacidade que o ser humano tem de se autoconhecer e, a partir de então, ele agir ou ele deixar de agir, faz uma completa diferença. O Rodrigo trouxe, ó, nós somos um produto do meio e nos tornamos a média das pessoas mais próximas que nos envolvem. É uma escolha de mudanças diárias. É verdade, é verdade. É muito verdade, Rodrigo, pura verdade. Então, vamos dar sequência aqui para a nossa master. E isso aqui é um pouco sobre a gente, sobre nós, quem está aqui pela primeira vez, que ainda não conhece a Máquina da Prosperidade. A Máquina da Prosperidade é uma comunidade, ela tem uma visão, uma missão de valores, então a nossa visão é guiar pessoas a se tornarem integrais emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente, para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. Essa é a nossa visão. Então, se você está aqui, recebe essa visão aí, para que você também seja essa pessoa integral. A nossa missão é transformar vidas por meio de clareza, propósito, método, disciplina e ambiente. Isso que o Rodrigo acabou de trazer aqui, ó. O Rogério, bora levar a média, cada um sobe a sua régua aqui, exatamente. Então, criamos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora. Essa é a nossa missão. É abrir caminhos para que você possa seguir a sua prosperidade, a prosperidade que você acredita, a prosperidade que Deus tem para você. E os nossos valores, propósito acima de performance, verdade acima de aparência, processo acima de promessa, evolução acima de comparação, fé acima do medo, constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. A comunidade foi feita exatamente para que você não se sinta só nessa caminhada que você quer de transformação, de evolução. Aqui, nós realmente vamos te acompanhar e te auxiliar nessa transformação. E quem já está aqui há mais tempo, já conhece essa nossa matriz da prosperidade, inspirada na matriz de Eisenhower. Então, nós entendemos que nós trazemos conteúdos informativos, teoria, mas que você pode e deve colocar em prática tudo isso. Então, aqui a nossa master sempre é prática. Ao longo da nossa caminhada aqui, da nossa conversa, nós sugerimos que você vá anotando aquilo que você já precisa aplicar. Por isso que a gente usa essa ferramenta toda semana, a matriz da prosperidade. Então, pega um papel, pega uma caneta, tá? Faz aí esses 4 quadrantes, coloca no primeiro quadrante lá em cima, faça agora e deixa um espaço grande para você escrever, porque ao longo da nossa conversa aqui, da nossa master, você vai receber insights que você vai entender. Isso daqui eu preciso fazer agora, hoje.
já terminar a Master, eu já vou começar a fazer. Tem coisas que você vai entender aqui ao longo da Master que você vai poder agendar, tá? Então, você vai colocar lá no quadrante, isso aqui que fulano falou, eu já vou agendar aqui para segunda, para terça-feira, como, por exemplo, a Fabrícia sinalizou aqui agora há pouco para a gente que agendou os exames. Então, ela colocou lá, precisa agendar os exames tal. E nós falamos da engrenagem da saúde nas semanas passadas. Vão ter coisas aqui, informações, que você vai entender que você vai poder delegar. Por exemplo, a gente está falando, vai já falar de finanças. De repente, tem uma coisa que você precisa delegar para o seu gerente, tem uma coisa que você precisa delegar de finanças que você precisa delegar para o seu marido. E tudo isso você vai entendendo, e quando vir um insight, você já está com o papel e a caneta na mão para você escrever. E tem muitas coisas que a gente passa aqui ao longo da Master que você vai entender que você precisa eliminar da sua vida. Então, você vai pegar o insight e vai colocar no papel. Não, realmente, isso aqui que o Jorge, que a Sandra, que a Angélica estão falando, eu preciso eliminar. Então, eu vou colocar aqui que é para eu me lembrar, porque senão depois eu vou esquecer. Você vai esquecer. Se você não anotar, no momento em que você está recebendo o insight, você vai esquecer e vai ficar para depois. E a procrastinação é uma coisa que realmente joga os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, as suas conquistas para depois. Então, esse ano é um ano de prosperidade. Anote para que você possa ter essa prosperidade aí na sua vida. Tá bom? E por que calibrar as finanças? Aqui a gente já começa a entrar no nosso tema, tá, de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema de calibragem da prosperidade, engrenagem das finanças. E por que calibrar as finanças, né? Então, muitas pessoas tentam organizar a vida. Todos nós aqui estamos tentando organizar a nossa vida para esse nosso ano de 2026. Aqui, ó, a Dulce, a doutora Kellen, o Rogério, a Carla, o Thiago, Paulo, seja bem-vindo, Paulo, a Vilma, a Ivandra, a Marta. Todos nós queremos organizar as nossas vidas. Mas muitas pessoas cuidam dos relacionamentos, às vezes cuidam da saúde, fortalecem a fé, mas esquecem da engrenagem que escala todas as outras, que é as finanças, né? Então, o que é o sistema de calibragem das finanças? O que significa calibrar as finanças? E para essa nossa temática de hoje, extraordinária, que faz todo sentido para você prosperar em 2026, eu vou chamar aqui a nossa líder da engrenagem das finanças dentro da máquina da prosperidade. Então, nós temos dentro da máquina, nós temos as engrenagens, né? Cada engrenagem tem um ou mais líderes, e nós temos aqui a honra de ter a Angélica Medeiros, que vai conduzir aqui essa apresentação para vocês sobre a engrenagem das finanças, o sistema de calibragem da engrenagem das finanças. Fica à vontade, Angélica. Aqui a nossa comunidade está toda para você hoje. Vai lá. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui. Tem horas que vocês vão me ver olhando para frente e tem momentos que eu vou estar olhando para o lado, né? Porque aqui eu estou com duas telas. Então, eu estou aqui olhando para vocês e aqui olhando para o conteúdo que eu preciso apresentar. Então, não reparem, eu não estou dispersa, estou aqui para vocês. Então, vamos começar aqui com a chave da clareza, que é o entendimento de tudo, que é a prosperidade começa quando você decide enxergar com clareza o destino que você deseja alcançar. Muitas pessoas não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque elas não sabem nem para onde querem ir, não sabem nem aonde querem chegar. E uma frase que nós gostamos de usar muito aqui é que o gato da Alice no País das Maravilhas fala que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E para onde você quer ir nesse ano de 2026? Aonde você quer chegar? Pode passar, Jorge. E aí vamos começar aqui sobre o que é prosperidade financeira. E o nosso primeiro tópico é a viabilização do seu propósito. E o que seria isso? Nada mais é que a arte de estar gerindo os seus recursos limitados para a realização dos seus sonhos ilimitados e servindo como combustível
para que viva a vida que Deus sonhou para você, para cada um de nós que estamos aqui. Porque, gente, sonhar não gasta. Sonhar é infinito. Sonhar é ilimitado. E o que você tem sonhado para a sua vida? Aonde você deseja estar chegando? E aí temos o próximo aqui. Uma engrenagem de sustentação. É o quê? É a engrenagem que funciona como uma das peças centrais da máquina, da nossa máquina, que deve estar alinhada com a fé, com a saúde e com os relacionamentos, para que o avanço seja real e constante. Porque uma máquina, ela precisa de todas as engrenagens rodando juntas. Não adianta você querer focar só no dinheiro, só nas finanças. Eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, quero conquistar aquilo outro. E assim, aqui é a experiência própria. Eu teve um tempo lá em 2021, se eu não me engano, que eu só foquei no dinheiro. E isso, os meus relacionamentos foram por água abaixo. Temos aqui o próximo, que é o fruto da calibragem e método, que ter método não é ter sorte, mas o resultado de utilizar sistema de calibragem, como nós apresentamos aqui o SCP, que são ferramentas como o Planner da Prosperidade, que o Jorge vem falando em toda a Master, que é para poder estar organizando as suas finanças de janeiro a dezembro e colocar de fato em prática. Temos a clareza e direção, que é ter a chave da clareza, que foi a mensagem que eu passei no início, para poder vocês estarem entendendo onde o recurso que está sendo onde o recurso que vocês estão recebendo, para onde ele vai ser direcionado, para que vocês consigam ter uma direção, né, consciente e não ter os sabotadores aí no meio do caminho e conseguir desviar o seu recurso financeiro dos seus sonhos. Temos também a paz mental e a liberdade, que significa ter saúde mental para enfrentar as dificuldades sem desconectar de si mesmo, garantindo que o dinheiro traga bem-estar e não apenas a aparência. Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado no que tem que conquistar, no que tem que suprir ali, e você esquece de si mesmo. Então, não esqueça de você. E na semana passada, para quem já faz parte aqui da comunidade, a Sandra trouxe um pouco sobre a saúde mental. E não se esqueça de você, porque se você se esquecer de si, todas as engrenagens vão de água abaixo. E a prosperidade financeira, ela é um equilíbrio entre evoluir por dentro e prosperar por fora, utilizando o método, a disciplina e o ambiente certo para sustentar um ano super próspero. E aqui vocês estão no ambiente certo. E agora nós vamos para a próxima etapa, que é o que não é a prosperidade financeira. Porque às vezes a gente fala muito sobre o que é. Agora a gente vai falar sobre o que não é. E aqui o que não é, a gente vai quebrar até algumas crenças que talvez alguns de vocês tenham. Que prosperidade financeira é apenas números. E não se trata apenas de matemática ali fria, sobre tabelas. Ah, não, vou controlar tudo que entra, tudo que sai. Fui na padaria, comprei um pão, peraí, deixa eu colocar na planilha. Ah, dei um pulinho no mercado, deixa eu colocar na planilha. Não é ali aquilo isoladamente, mas sim o quê? O seu comportamento, a psicologia emocional e as suas escolhas conscientes. O que não é prosperidade financeira? A acumulação por ganância. Não é o ato apenas de juntar dinheiro sem um propósito maior. É a verdadeira prosperidade visando construir
algo muito maior, realizando os seus sonhos e transbordar também na vida dos outros. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse transbordar na vida dos outros, o impacto que traz também para as nossas vidas. Não é privação constante, porque algumas pessoas acham que tem que cortar tudo, tem que cortar aquele momento de lazer com a família, tem que cortar ali uma viagem nas férias. Não é sobre isso, não significa viver uma vida de miséria e restrições absolutas no seu momento presente, mas sim está equilibrando e usufruindo o seu hoje e também se preparando com segurança para o seu futuro. Não é status ou aparência, que é o que eu falei até sobre o meu exemplo, que o olhar do outro sobre você. Então, não é sobre apenas parecer rico, né, perante a sociedade, não é sobre ter uma máscara perante aos outros. A prosperidade, ela valoriza a verdade acima da aparência e também a paz interior, porque às vezes você está mostrando para o outro que você realmente tem muito, só que dentro de casa você está com um vazio imenso. E não é sobre financeiro que estamos falando aqui. Às vezes o seu vazio está em Deus. Cadê a sua fé? Cadê a sua presença no Espírito Santo? Às vezes você não tem. Então, isso te dá um vazio imenso. Dentro de casa, como está a convivência com os filhos, a convivência com o cônjuge? Às vezes a pessoa fica ali tão focada apenas no dinheiro, 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 que gera a ganância, e ela esquece do principal, que é o lar, a família, o fruto que vai deixar para a vida. Então, não é prosperidade financeira o desequilíbrio com as outras áreas, que eu já dei até um spoiler aqui, que não é ter a conta bancária cheia à custa da destruição da saúde, da fé e dos seus relacionamentos. Se uma dessas engrenagens trava, a prosperidade real não existe. E não é fingir que está tudo bem. Não é ignorar dívidas ou problemas emocionais. Ignorar limites e a realidade financeira pode te levar ao adoecimento mental. Às vezes, colocar essa máscara e falar: ai, eu sou forte, né? Eu sou foda. Isso daí você só mostra para o outro, mas dentro de você, você está se quebrando e se destruindo dia após dia. E a comunidade é também para isso. Aqui é o seu espaço de você poder mostrar que você tem um lado vulnerável, que você tem um lado sensível. E aqui você pode se expor. Às vezes você não quer botar ali no grupo, né? Que são muitas pessoas, mas às vezes você tem uma conexão maior comigo, com a Sandra, com a Josi, com o Jorge. Então você pode estar chamando aqui a gente no privado também e estar mostrando ali uma vulnerabilidade e pedindo um conselho, uma ajuda, tá? Estamos aqui disponíveis para cada um de vocês que estão presentes aqui hoje. E agora vamos avançar para o SCP, que é o Sistema de Calibragem da Prosperidade. E aí estamos falando de finanças. E do nada entra aqui, neurociência e comportamento. Angélica, o que isso tem a ver? Vamos lá. Para quem não sabe, eu sou gestora financeira, planejadora financeira, e agora estou fazendo uma pós em neurociência voltada para a educação. Então, eu trouxe aqui uma área nova que eu estou estudando para apresentar para vocês, que a gente ainda não tinha falado sobre esse tema. E, para poder dar uma introdução... muito bem, obrigada, Rogério. E a introdução aqui da neurociência, ela é um estudo científico e multidisciplinar do sistema nervoso. Então, através dele, nós entendemos o comportamento, as emoções, a cognição, a memória e também o aprendizado.
que é aplicado em todas as áreas, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da economia. E aí, eu trouxe aqui o quadro dos sonhos. Na primeira Master do ano, nós falamos sobre o quadro dos sonhos. E eu quero saber aqui de vocês, coloquem aí no chat, quem já fez o seu quadro dos sonhos para 2026? Quem aqui já colocou a visão de quem você quer ser ou de onde você quer alcançar nesse 2026? Coloque aí no chat, pode levantar a mãozinha, quem quiser falar, fiquem à vontade. E aqui eu trouxe o meu quadro dos sonhos voltado para a máquina da prosperidade. Aqui nós temos as quatro engrenagens, que é a saúde, a fé. O Jorge colocou aí que está construindo o seu. Muito bem. Aqui eu coloquei a saúde, a fé, relacionamento e também o financeiro. E na primeira Master de janeiro, o Jorge trouxe para a gente poder estar colocando a palavra do ano. Algumas pessoas aqui, eu lembro que a Evandra colocou lá no grupo qual a palavra do ano que ela ia colocar. E a minha palavra do ano, pessoal, que eu escolhi foi alinhamento. E o Jorge falou também sobre a frase do ano. E eu coloquei raízes profundas para sustentar voos altos, que é onde eu quero chegar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não estou conseguindo ler todas as mensagens. Coloquei cuidar mais de mim e dos meus relacionamentos. Muito bem. Posso usar IA? Claro que pode, Tiago. E, desafio aqui para vocês. Quem já construiu, compartilhar lá no grupo o seu quadro dos sonhos, a sua palavra e a sua frase do ano. E quem ainda não construiu, quando construir, colocar lá também. Porque isso vai incentivar quem ainda não fez a fazer. E quem já fez vai se fortalecer ali no seu desejo e no seu compromisso de estar cumprindo aquilo que você prometeu para si mesmo. Porque até na neurociência também tem isso, de quando você se compromete com você mesmo, é uma coisa. Agora, quando você se compromete com o outro, você fortalece algo dentro de você. E por que eu trouxe aqui o quadro dos sonhos, sendo que a gente está falando sobre finanças? Porque o quadro dos sonhos, ele não é apenas para que você espere que aconteça. Ele é para você programar o seu sistema biológico e o seu comportamento para que você não tenha outra escolha a não ser prosperar. Porque se você pegar isso, imprimir e todo dia você visualizar, o seu cérebro ele não entende se já aconteceu, se ainda vai acontecer. Ele vai replicando aquilo ali até acontecer. E nós temos dois sistemas, que é o sistema límbico, que ele é o quê? Que ele vem para gastar. E nós temos o córtex pré-frontal. A Josi fala muito dele aqui, ela já falou em outros. E sempre que eu leio essa palavra córtex pré-frontal, eu lembro dela. Que é o quê? Que é o segundo, que é para poder você trazer para poupar para o seu futuro. E juntando os dois, né? Conforme você vai realizando, vem o quê? A dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E quando você olha aqui para os seus sonhos, te dá uma força, te dá uma garra, te dá uma realização, como se você já estivesse chegando lá. E quando todos os dias, antes de você sair de casa, você olha para o seu quadro dos sonhos, você vê aonde você quer chegar. Como eu falei anteriormente, quando você sabe para onde você vai, você já tem ali aquele caminho traçado. Então, antes de você sair de casa, você olha o seu quadro dos sonhos, você sabe que se um amigo te chamar para sair, você vai saber por que você vai dizer não.
porque você tem um objetivo de conquistar a sua casa, ou, no meu caso, conquistar outra casa. Se alguém te chamar para... vamos dar... Por exemplo, vamos comprar, sei lá o quê, um lanche hoje. Não, hoje eu não vou comprar um lanche, por quê? Porque eu quero economizar para comprar, talvez, o livro do mês. Porque o livro do mês ele vai me trazer o conhecimento que eu vou aplicar, talvez, no meu trabalho, que vai me trazer o quê? Um potencial a mais para talvez ter uma promoção, e essa promoção vai me trazer mais recursos financeiros, e esses recursos financeiros vai me levar para mais viagens. Então, assim, o quadro dos sonhos, ele vai te mostrar o motivo do porquê você vai dizer não para umas coisas, porque você vai estar dizendo sim para outras coisas. Pode falar, Jorge. É bem mais complemento, na realidade tem muita coisa para falar, porque essa temática de finanças parece que ela está viva aqui dentro da gente, né? Primeiro, o Thiago comentou, né? Córtex pré-frontal e neurocórtex é a mesma coisa? Eu não sei te responder isso aí, Thiago. Talvez a Josi possa comentar aí se ela quiser, tá? Mas, pessoal, lembra que eu acredito que a Angélica vai trazer também isso que eu vou falar mais um pouco, mas é porque eu não poderia deixar de passar para que você possa lembrar da matriz da prosperidade e lembrar desse quadro aqui que a Angélica trouxe, que é o quadro dela, tá? Isso aqui é o que ela está definindo para conquistar em 2026. Então, lembra agora, dentro da sua matriz aí, o que é que você precisa fazer agora, hoje ainda, sobre esse quadro. Quais são as metas, objetivos, os sonhos, desejos que você acredita que tem que colocar hoje no quadro? E o que você precisa agendar sobre o seu quadro? O que você precisa delegar sobre o seu quadro? O que você precisa eliminar? De repente você está com mirabolantes sonhos, inclusive o Planner fala muito sobre isso. Planejar sem fantasia, tá? Muita gente aqui já viu o plano e entendeu exatamente. Não adianta ficar planejando milhões de coisas que são totalmente irreais de você conquistar dentro de 2026. Busque conquistar aquilo que é possível dentro do ano. Tá? Então, tem algumas coisas que você vai precisar eliminar. Não, isso daqui, do meu quadro dos sonhos, do meu vision board, eu vou precisar eliminar porque não adianta, não vai acontecer. Eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Já tem muito tempo, eu gosto muito de futebol, e eu gosto de ir para as Copas do Mundo. E esse ano é ano de Copa. Só que eu não planejei, no ano passado eu não planejei para ir para a Copa esse ano. E aí, no início do ano agora, eu pensei assim, caramba, bicho, a Copa e tal, comecei a falar com alguns amigos, não sei o quê. E aí, de repente, eu deu aquele despertar, eu digo, não tem condições de eu ir para a Copa esse ano. Não tem condições. Eu tenho outras prioridades aqui que eu já anotei, e a Copa, esse ano, com esses 6 meses que eu tenho aqui para planejar, supostamente, essa minha Copa, vai impactar diretamente nos outros sonhos que são muito mais prioridades. E eu vou ter outra Copa daqui a 4 anos. Então, eu tenho que me planejar para a próxima Copa e não mais para essa. Então, são situações em que você cai na realidade, planeja sem fantasia, para não ficar com aquele sentimento de ansiedade ou de frustração porque não conseguiu alcançar algo que você sabe que não ia conseguir mesmo. Entendeu? Para que você realmente tenha o pé no chão e se conheça e esteja com a sua realidade. A Josi comentou aí, não, o córtex pré-frontal é uma parte específica e o neocórtex é outra coisa. Olha aí, ó. Essa é a vantagem de você ter uma equipe, uma liderança aqui multidisciplinar que tem esse conhecimento vasto aí. Beleza? Então, vai lá, Angélica, pode continuar. Exatamente, não é a mesma coisa, mas está um ligado ao outro. Então, dando sequência aqui, o quadro dos sonhos é exatamente para isso. Você não precisa esperar que aconteça. Visualizar isso todos os dias, você vai fortalecer aí o seu programa cerebral para que isso te ajude a fortalecer o seu comportamento, de você saber que você vai estar dizendo não para umas coisas para poder dizer sim para outras. E isso vai te trazer escolhas mais conscientes para que você consiga, de fato, prosperar e alcançar os seus sonhos que você deseja. E aí, dando sequência, nós vamos para os 5 pilares das finanças.
o primeiro pilar é o ganhar, né? Quem não gosta aqui de ganhar dinheiro? E este motor do seu plano financeiro são as entradas dos seus recursos, né? E aí vem aqui a questão de como você conseguir ganhar mais com a valorização profissional. Como eu falei anteriormente, se você está lendo um livro, ou no meu caso, fazendo uma pós, você está melhorando o seu profissional. Com isso, você está trazendo valor para você. E isso pode te trazer uma promoção no seu trabalho, se você trabalha para alguma empresa. Aí eu trouxe aqui, ó, valorização profissional, investimento constante em educação e habilidades para aumentar o seu valor no mercado. Como as pessoas também te veem e como você está melhorando para si mesmo. Tem a questão da diversificação, é você conseguir buscar múltiplas fontes de renda, renda ativa, renda passiva, renda extra. O que você tem feito para conseguir ganhar mais? Se você conseguir fazer uma renda extra, todos os seus sonhos do seu quadro vão se realizar mais rápido. Entende que o dinheiro não é o fim, mas ele é o recurso para a realização? Se você tem o dinheiro, você consegue viajar. Se você tem dinheiro, você consegue comprar uma casa maior, né? Exemplo aqui, o nosso querido Tiago, que tem uma família bem grande, de 10 pessoas, coisa mais linda, gente, aquela foto da família toda não sai da minha cabeça, 10 pessoas. Então, às vezes, que é o quê? Uma casa maior, ou no meu caso, eu quero o quê? Uma casa com um quintal maior. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos, as crianças poderem correr, ali ter cachorro, ter uns bichinhos. Então, eu quero hoje conquistar uma casa maior. Para isso, eu preciso ter mais fonte de renda. E aí, temos também outro pilar, que é a mentalidade de crescimento. Pode falar, Jorge. Eu não podia deixar de passar essa informação aqui que a tia Rafa trouxe, que ela trouxe o seguinte, ó. Eu tenho uma certa dificuldade, isso pode ser a dificuldade de várias pessoas aqui, tá bom? Eu tenho uma certa dificuldade em criar o quadro dos sonhos. Esse ano consegui escrever minhas metas para o ano. Consegui desenvolver isso porque não conseguia passar para o papel. E esse ano consegui essa evolução. Parabéns, primeiro, parabéns, Rafa, por isso daí, tá? Vou me esforçar para planejar esse quadro. Sim, se esforce realmente, busque se conhecer para realmente criar o quadro, mas eu vou falar uma coisinha aqui que pode ser o seu caso, não quer dizer que seja, assim como também pode ser o caso de várias outras pessoas aqui, tá? Eu tive esse problema no passado, tá? Muito tempo atrás, há cerca de 15 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de fazer exatamente isso, o quadro dos sonhos. Primeiro porque eu achava que não dava certo. Esse é a primeira situação. Ah, não, isso aí não dá certo, isso daí é besteira, isso daí é balela, e esse negócio de ficar olhando para a mesma coisa todo dia não vai resolver minha vida, né? Segundo, porque dentro de mim, eu já comentei aqui para muita gente, quem já leu o meu livro sabe, eu sou adotado, então existiam, e é claro que ainda existem em determinada intensidade, várias crenças limitantes ainda dentro do Jorge, e existiam muito mais. E uma crença limitante que existia dentro do Jorge, muito grande, era a crença de merecimento. O Jorge de antigamente, de 10 ou 15 anos atrás, ele não acreditava que ele merecia, por exemplo, ser milionário, ele não acreditava que ele merecia ter um carro dos sonhos, ele não acreditava que ele merecia morar numa casa de 1 milhão, por exemplo, ou as outras coisas também. Só que isso é uma coisa que a gente consegue entender quando a gente começa a se autoconhecer. Novamente, eu vou reforçar o plano da prosperidade que ele tem lá, se eu não me engano, 25 perguntas só para você se autodescobrir, para você se autoconhecer. Tá? Então, quem ainda não fez, que está com plano, que tem a oportunidade, faça, porque você vai ter uma descoberta muito grande de coisas que estão no seu inconsciente, que provavelmente estão te limitando para conseguir conquistar alguma coisa. Eu não disse que esse é o caso específico da Rafa, mas pode ser o caso de outras pessoas. Então, essa limitação que o Jorge tinha
dessa crença de merecimento, de achar que não merecia, de repente, ter essa vida. Por quê? Porque de repente o meu pai não teve, porque o meu irmão não teve, porque fulano não teve, então eu também não mereço. Se pessoas aqui que eu tenho como referência, que são muito melhores do que eu, enquanto autoridade, não tiveram, não merecem, eu também não mereço, pela lógica, né? Então, isso é uma cura que a gente precisa fazer dentro da gente, tá? E existem, claro, outras crenças limitantes que impedem a gente de fazer isso. E aí eu tenho aqui o Tiago, que levantou a mão. Tem mais alguém? Só o Tiago. Vai lá, Tiago. Não, porque nessa ideia do quadro dos sonhos, eu ainda não fiz um quadro dos sonhos completo, né? Mas, nesse sentido, aqui atrás, esse plano de fundo, na verdade, é uma imagem que, há um tempo atrás, é o meu papel de parede do computador, né? E eu uso, nessas reuniões, a maioria delas eu uso esse plano de fundo, porque há um tempo atrás eu quero fazer, eu quero passar no concurso da magistratura do trabalho, e eu criei essa imagem justamente para ter essa ideia, né? De todo dia visualizar isso. É um cenário que remete a esse sonho, né? Então, é mais ou menos nesse sentido do quadro dos sonhos. Maravilha, Tiago. É isso mesmo. Eu também tenho aqui no meu computador uma coisa, e no celular também, uma coisa nesse sentido. E vou deixar a Angélica falar aí para a gente depois voltar para comentar. Vai lá, Angélica, fica à vontade. Obrigado, Jorge, por ter visto a mensagem da Rafa, porque, gente, acaba que eu não consigo acompanhar as duas telas, então, por isso que é importante aqui a parceria, né? Sobre a questão desse quadro dos sonhos, para quem é membro, né, assinante da comunidade, eu vou estar disponibilizando hoje, né, como você criar o seu quadro dos sonhos, e aí eu vou compartilhar isso, para não ter o excesso, né, a obesidade de conteúdo para os assinantes. Amanhã eu vou estar disponibilizando também outro conteúdo, que é como você dividir o seu quadro dos sonhos para os 12 meses, para você conseguir, é uma forma de você metrificar. E, além disso, no final desse PDF que eu vou compartilhar amanhã, vai ter a sua carta de compromisso consigo mesmo. Não é a carta de compromisso comigo, não é a carta de compromisso com o Jorge, não é a carta de compromisso com ninguém. É a carta de compromisso de você com você mesmo. Que você se compromete com você de estar fazendo para realizar o 2026 dos seus sonhos. E, assim, a importância, né, do quadro dos sonhos. Eu, assim como o Jorge, eu não acreditava, tá? Eu não acreditava. O ano passado foi a primeira vez que eu fiz o meu quadro dos sonhos. E no meu quadro dos sonhos que eu fiz, só 2 coisas que eu não realizei, porque todas as 2 coisas requer mais tempo, né? Que uma delas é o quê? Comprar essa outra casa. Então, requer mais tempo, não é uma coisa que eu vou realizar em 1 ano. Então, assim, de resto, tudo eu realizei. Não foi no meu tempo, não foi no meu planejado. O que eu planejei nos meses, teve coisa que aconteceu até antes. E aí vem a fé, né? Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Exemplo, o meu carro, eu queria comprar um carro, eu ainda não tinha visão do carro que eu queria. Assim, do modelo, nada disso, que eu não entendo, né, de carro. Eu só me via dentro de um carro novo e vermelho. Eu tive essa visão um dia lá dentro da igreja. O pastor falando sobre uma realização que você queria ter. E eu me vi dentro de um carro vermelho, um carro novo. Eu falei, ai Deus, mas agora eu não posso ter esse carro. Mas é aquilo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E eu estava me programando para comprar um carro em julho, se eu não me engano. E esse carro apareceu para mim, assim, de repente,
né? O suposto de repente em maio. E eu comprei o meu carro, que eu estava me planejando financeiramente para comprar apenas em julho. E é aquilo, o carro que eu comprei era o dobro do valor do que eu realmente podia comprar. Mas Deus planeja tudo de forma totalmente diferente do que a gente tem planejando. Mas a gente precisa ter, pelo menos, alguma visão do que a gente quer em nossas vidas. E dando sequência aqui, eu parei na mentalidade de crescimento, né? Você ter foco no que você quer alcançar e como transformar o seu tempo e talento em recursos financeiros. E aí vamos para o segundo pilar, que é poupar. O poupar é através dele que você vai realizar as suas conquistas, que é tendo a sua reserva de emergência, que é criando o seu colchão financeiro para caso aconteça imprevistos e assim você evite dívidas. Comente aqui no chat quem já tem a sua reserva de emergência. Investimentos estratégicos, que é fazer o seu dinheiro trabalhar por você através dos juros compostos. Gente, hoje eu tô meio com uma trava aqui, que ontem eu apertei meu aparelho, parece que os dentes vão tudo cair. Eu não sei aqui quem já usou o aparelho, mas ontem eu apertei, aí eu falei, brinquei até com o dentista. Eu falei, nossa, cada dia que eu venho aqui, parece que ele bota mais ferro na minha boca, parece que vai cair os dentes tudo. Mas é aquilo, né? Em prol de algo melhor. Então, investimentos, quem aqui já investe para poder ter os juros compostos trabalhando ao seu favor? Consumo adiado é o quê? É a capacidade de dizer não hoje para poder garantir o seu sim muito maior no futuro, como, por exemplo, a aposentadoria ou, no meu caso, a compra de um imóvel. E aí eu trouxe essa frase aqui para vocês, que poupar não é sobre privação, mas sobre comprar a sua liberdade e segurança no longo prazo, porque nada acontece do dia para noite. E aí temos o terceiro pilar, que é o gastar. Olha, eu estou vendo aqui a mensagem que a Ellie já ganhou mais de 5.000 prêmios e concursos ao longo da vida, utilizando o pensamento positivo e a mentalidade da atração. Exatamente isso. Eu trabalho numa empresa que lá somos quase 30 mulheres hoje e temos tendência de quase dobrar esse número até o final do ano. E lá eu trabalho... Gente, lá eu trabalho com uma pessoa, assim, que eu acho ela um amor de pessoa, só que ela é uma pessoa extremamente negativa. Tudo ela reclama, tudo ela resmunga, e tudo ela tende a falar que vai dar errado. E em dezembro, nós fomos na nossa confraternização, e estávamos lá no almoço e tal, e assim, ali na mesa comigo, acho que tinha umas 12 pessoas. Estava tudo dando certo para todo mundo, menos para ela. Exatamente por isso, porque ela tem o pensamento negativo e a mentalidade de atração dela é tudo negativo. Então, assim, para mim, tá tudo de boa. O que vier vai estar melhor ainda. E se não vier, já tá bom. Se vier, tá melhor. Então, o que você tem atraído? E aí a mentalidade e a palavra conta muito nesses casos. E aí, indo aqui para o terceiro pilar, que é o pilar do gastar. Então, ter um consumo com propósito, alinhar os seus gastos com os seus valores pessoais e com o que realmente te traz feliz. E aí, como eu falei anteriormente, não é se privar, porque às vezes sair no final de semana com seus filhos, com seu cônjuge, para tomar um sorvete ou para almoçar fora. É algo de valor e algo que dá prazer para vocês. Vocês vão cortar isso da vida de vocês? Não.
Talvez reduza, não faça isso toda semana, mas sim, se é algo de valor, é algo necessário para a vida de vocês, é necessário estar fazendo. Gestão do fluxo de caixa. Diferenciar necessidades de desejo para evitar os desperdícios. E, às vezes, por exemplo, igual eu dei o exemplo de vamos tomar um sorvete hoje. Não, hoje não podemos, porque hoje nós temos o objetivo de economizar, mas semana que vem a gente pode. Então, adiar também é importante. Custo de oportunidade. Entender que cada real gasto em algo supérfluo é R$1 a menos investido em algo grande dos seus sonhos. Gastar bem é uma arte que equilibra a satisfação do presente com a saúde do orçamento e as suas conquistas do futuro. Estamos construindo tudo isso, sem explicação a sensação da liberdade que isso proporciona, como a Evandra falou aí, é sobre isso, a realização que você conquista, a realização que você tem com o que você está fazendo aí no seu quadro dos sonhos. O que você joga para o universo, você tem de volta. Muito bem. Adoro quando vocês participam, assim, a interação fica muito mais gostosa. Aí temos o quarto pilar, que eu falei lá atrás, sobre o doar, né? O senso de comunidade. Apoiar causas que você acredita, fortalecendo o ambiente ao seu redor. Às vezes, o que você pode ajudar ao outro? O que você pode doar ao outro? Talvez hoje você não tenha o recurso financeiro para estar doando, mas você pode fazer uma colaboração dentro da igreja, talvez algo do seu conhecimento, que você pode estar colaborando lá dentro da igreja, talvez doar o seu tempo para uma ação comunitária, igual eu sei que o Jorge faz aqui também, né? Então, às vezes, nem tudo é sobre o financeiro. Talvez você pode estar doando o seu tempo. Aí temos também o desapego saudável, que é combater a ganância e entender que dinheiro é um fluxo, não apenas um acúmulo. O que você tem aí dentro da sua casa que você pode estar abençoando outra família? Aqui em casa, a cada 6 meses, mais ou menos, eu arrumo o guarda-roupa com as crianças. E aí eu falo com eles, o que vocês vão tirar hoje? Que é para eles entenderem essa questão do desapego. E aí, né, essa educação que vem desde pequenos. Eu tenho um filho de 5 e outra de 10. Então, eu estimulo eles a desapegar. Então, eu não vou lá e arrumo o guarda-roupa deles e tiro o que eles não querem. Eles têm que ter um entendimento deles, de acordo com a idade deles, do que eles vão desapegar e abençoar outra pessoa. E aí eu sempre vou com eles numa igreja que arrecada para poder dar para famílias carentes. E é uma tiazinha, gente, ela é uma fofa. E o sorriso que ela abre quando vê a gente chegando assim com as sacolas, e aí as crianças já terem essa sensação. A minha filha de 10 anos, teve uma vez que ela falou, nossa, mamãe, a tia lá ficou tão feliz com aquelas coisas que a gente nem vai usar mais, né? E aí eu falei com ela, sim, filha, porque às vezes o que não tem valor para a gente mais, para outras pessoas tem um valor imenso. Então, é sobre ensinar isso também para as nossas crianças. E aí aqui vem a construção de legado, que é deixar uma marca positiva no mundo que vai além de bens materiais, que é o quê? É esse ensinar das nossas crianças, que é a gente construir uma comunidade lá na frente muito melhor. Doar, na maioria das vezes, não é apenas sobre dinheiro, exatamente. Pode contribuir aí, Sandra, fica à vontade. Primeiro, eu queria saber se tu trouxesse uma garrafa d'água, Angélica, eu não estou te vendo tomar água. Tá e, segundamente, queria que tu olhasse teu celular. Enquanto isso, eu vou compartilhar uma curiosidade aqui sobre o celebrar, essa parte que a gente comemora.
Às vezes a gente só quer comemorar algo que é muito, muito grande. E, na verdade, o nosso cérebro ele tem essa forma de sobrevivência que ele caça a recompensa o tempo inteiro. E quando você não treina o teu cérebro para que ele vibre com as coisas certas, por exemplo, uma economia, conseguir concluir o quadro dos sonhos, de todos os exemplos que a Angélica já deu, a gente vai ser treinado a ter recompensa comendo, ou com algum outro vício, ou gastando, enfim, a importância de celebrar até os pequenos detalhes. E o nosso coração, que não é bem um coração, mas ele só consegue sentir uma emoção por vez. Então, quando a gente exercita a gratidão, a gente não resmunga, a gente não reclama, a gente não dá foco naquilo que falta, e ensina o que a gente já conseguiu, porque a gente comemorou os pequenos detalhes. Era só essa curiosidade mesmo. Você levantou a mão, Jorge? Pode falar. Levantei a mão bem alta aqui para falar um pouco sobre essa questão do doar também, que é o seguinte, como você comentou aí, eu faço uma ação, o nome da ação, inclusive, é a Ação da Prosperidade, que eu faço toda sexta-feira, né? E quando já tem muito tempo que eu ensaiava isso, mas no ano passado eu comecei a implementar, e quando eu comecei a conversar sobre essas coisas em casa, e principalmente quando comecei a fazer a primeira vez, que, por exemplo, nas sextas-feiras eu faço a doação de sopa. Então, eu e a minha esposa, minha família, a gente faz um panelão de sopa de 30 litros e vai distribuir nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, nas UBS. Sexta-feira a gente faz isso. E aí, quando eu estava fazendo, na verdade, eu criei uma idealização disso lá atrás, né? E obrigado, Evandra. E aí o meu filho, o Jorginho, perguntou assim, a gente estava fazendo a sopa, né? E o meu filho perguntou assim, papai, a gente vai vender essa sopa? Eu falei, não, meu filho, a gente vai doar. E aí ele falou assim, vai doar, papai? Eu disse, é. E aí ele perguntou assim, por que a gente vai doar, papai? Aí eu lembrei de 1 milhão de coisas, né, que aconteceu na minha vida, porque já comentei aqui hoje, inclusive, que eu sou adotado, né? Eu fui adotado. E os meus pais adotivos, eles tinham muito isso, demais, extraordinariamente, essa questão do doar, principalmente na época em que eu fui adotado, que foi ali nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, onde o Brasil estava naquela situação muito crítica com relação à inflação. Então, tudo era muito escasso. E eu tenho várias recordações de vários momentos, né, que lá na nossa casa tinha um quintal grande, tinha muitas árvores de frutas, né? E, por exemplo, tem uma árvore que é a aceroleira, né, que é da acerola. E quem conhece essa árvore sabe que para pegar uma acerola você sai se coçando milhões de vezes, né? E eu era a criança da casa e a minha mãe pedia para eu pegar a acerola na aceroleira. Imagina que eu tinha que entrar na acerola para pegar todas as acerolas e saía totalmente me coçando. E o que acontecia? A mamãe pegava aquelas frutas, né? Lavava tudo e aí separava em vários saquinhos pequenos para que eu fosse distribuir para os vizinhos e para os nossos familiares mais próximos. Então, eu ficava indignado com aquilo, porque como é que eu passei todo esse sufoco para tirar esse negócio desse pé aqui, estou me coçando até agora, vou me coçar ainda mais uns 2 dias, e aí o que era para ser nosso, a minha mãe ainda pega aí e entrega, e pede para eu ir levar para os nossos vizinhos, eu não conseguia absorver isso como sendo uma coisa positiva. Só que ela, claro, com toda a sabedoria dela, sem, né, saber que ela estaria criando uma pessoa, educando uma pessoa para o doar de uma forma, assim, não vou dizer infinita, mas de uma forma grandiosa. E eu peguei e falei assim para o meu filho, para responder para ele, eu falei, meu filho, é o seguinte, quem é que nós somos? Porque eu já tinha falado isso para ele. Quem é o Jorginho? Quem é o Jorge? Quem é o Jorge pai? Quem é a mamãe? Aí ele pegou e falou que eu já tinha comentado para ele, né, que nós somos extensão de Deus na Terra. E eu falei, exatamente, nós somos extensão de Deus na Terra. E por sermos extensão de Deus na Terra, nós temos uma responsabilidade de nos doar, e de doar aquilo que a gente acredita que a gente pode doar para outras pessoas. E nesse momento, o que o papai e a mamãe, o que nós podemos fazer de melhor nosso,
é fazer isso aqui, é fazer essa sopa e entregar para pessoas que estão precisando, que não têm a condição de, naquele momento, por exemplo, jantar, comer, estão lá na unidade de saúde, passaram lá 2, 3, 4, 5 horas aguardando um atendimento e não tem um recurso financeiro para comer, e estão com fome. Então, a gente está lá saciando a fome dele, mas não é, talvez naquele momento não seja só a fome física, né? Talvez também seja a fome espiritual, porque a gente vai lá e dá uma palavra de agrado. Então, eu coloquei até aqui, né? Você quer dinheiro para quê? Para que você quer dinheiro? Você quer dinheiro só para você comprar o seu carro que você quer, para comprar a casa que você quer, para você dar a vida que você quer para os seus filhos? Ou você também tem aí dentro do seu coração essa centelha que você também quer se doar, ou o seu dinheiro, ou como a Angélica trouxe, o seu tempo? Então, para mim, isso é muito reflexivo, isso é muito referencial, porque eu não quero o recurso financeiro de 2026, que eu sei que vou conquistar, só para o Jorge, que o Jorge já entendeu a capacidade produtiva dele. E esse compartilhamento é o que eu acredito que é prosperidade, é o transbordar. A Bíblia fala muito disso, né? A bênção de Deus, ela é sacudida e transbordante, ou seja, você vai receber tanta bênção em todas as áreas da sua vida que elas vão ser sacudidas e transbordantes. Você não vai conseguir sustentar tudo para você, e aquilo que transborda você tem que realmente compartilhar com outras pessoas. É só isso aí que eu queria complementar, para a gente deixar a Angélica terminar aí. Muito obrigada. E através desse compartilhamento de vocês, né, já vem aqui o quinto pilar, que é sobre celebrar, e celebrar tudo que você tem feito através do seu tempo, das suas finanças, dos seus relacionamentos, através do que você tem feito da sua vida, né? Sobre também a gratidão. Dai graças em tudo. E aí eu trouxe a frase: muitas pessoas esquecem desse pilar, mas ele é essencial para manter a motivação e a saúde mental, porque você precisa celebrar em cada conquista, em cada degrau, em cada passo que você deu, para você também ficar ali mais motivado. E aí vamos aqui para o nosso SCP, que é o nosso Sistema de Calibragem da Prosperidade. E dentro ali a Rafa trouxe aqui, uma das minhas metas descritas no meu ano é realizar serviço voluntário, mas não região onde estou morando, não sei. Assim, independente de como seja, você já sabe que você quer estar expandindo o que tem dentro de você, que é ajudando alguém. E isso é muito legal, Rafa. Depois, quando você conseguir realizar isso, traz para a gente, para poder também fortalecer quem já faz e incentivar quem ainda não faz. E aí, agora nós vamos para a nossa matriz da prosperidade. O que você pode estar fazendo agora para poder estar colocando isso tudo da Master em prática? É identificar qual dessas 4 engrenagens, a fé, a saúde, os relacionamentos e as finanças, está mais te sugando pela falta de dinheiro. Porque, como eu falei lá atrás, às vezes você está tão focado ali, dinheiro, 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 que você está esquecendo da sua casa, do seu lar, da sua família. Você, não tenho tempo de ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso de dinheiro. Você não tem tempo para quê? Para poder fazer uma caminhada, para poder cuidar da sua saúde física. E nem tempo da sua saúde mental, né? Porque quando você tira esse tempinho para o caminhar, para o exercício físico, semana passada o Rogério compartilhou que ele estava ali na academia, isso também é cuidar da mente, porque você esparece um pouco de tudo, focando no seu corpo e também distraindo a mente. Então, assim, identifique
qual dessas engrenagens estão sendo perdidas pela falta do dinheiro. E elimine imediatamente um hábito ou um gasto que está sabotando o seu quadro dos sonhos. Aí eu trouxe aqui o exemplo de assinaturas que você não usa, porque às vezes nós temos assinatura de vários streams, nós passamos tanto tempo trabalhando que a gente não tem sequer tempo de sentar no sofá para poder ver um pouquinho de TV e estar pagando esse monte de assinatura. Então, vamos eliminar isso. As compras por impulso, né, emocional, quando você tem o seu autoconhecimento em dia, quando você busca esse autoconhecimento que a gente também traz aqui, você sabe por que você gasta quando você está emocionalmente abalado. Por exemplo, eu já gastei muito por estar estressada, meio que para poder suprir a necessidade. Ai, tô pé da vida com isso que aconteceu. Vou lá e gasto. Então, hoje eu já entendi esse padrão comportamental em mim. E hoje eu já não faço mais. E outra coisa que você pode estar fazendo agora é o quê? É separar 15 minutos e abrir a sua conta bancária e confrontar a sua realidade. A verdade acima da aparência que a gente trouxe aqui nessa Master. E ter também o seu planner em mãos para poder estar anotando seus gastos por 30 dias. E assim você vai estar identificando quais são os seus sugadores financeiros, que às vezes são hábitos que você está tendo dia após dia, que você está gastando e não está percebendo. O que você pode agendar? Está marcando no seu calendário um momento da semana para poder rever o seu planner da prosperidade e poder, assim, estar ajustando a sua rota. Definir também o valor financeiro necessário para cada degrau de cada mês para realizar o seu quadro dos sonhos. Como eu falei anteriormente, para quem é assinante da comunidade, eu vou estar compartilhando amanhã como que vocês vão escalar aí cada degrau do seu 2026 para realizar o seu quadro dos sonhos. Outra coisa que você pode fazer é agendar datas para estudar sobre gestão financeira, pois o quê? O autoconhecimento é um método que requer uma estrutura, tempo e conhecimento. Por exemplo, às vezes você quer multiplicar o dinheiro que você já tem guardado. Você vai precisar de quê? Do tempo para poder estruturar o seu conhecimento, para poder investir de forma certa. Porque se você começar a investir de forma errada por falta de conhecimento, vai começar a dar errado. Você pode também delegar, identificar tarefas operacionais que lhe custam tempo de gerar renda e você pode estar delegando e focar no seu propósito. O que é isso aqui? Às vezes, tem coisa que você faz que você não precisa fazer. Você pode estar colocando alguém para fazer essa função e você está focando em gerar mais renda para realizar os seus sonhos, sem perder o tempo com a família, hein, gente? Aqui, não esqueçam disso. Outra coisa também é procurar mentores e também ferramentas aqui que nós disponibilizamos dentro da máquina da prosperidade, que também vão estar ajudando vocês a acelerar a organização financeira, porque às vezes sozinhos vocês vão precisar de muito mais tempo e muito mais conhecimento. Então, aqui conosco vocês conseguem acelerar isso também. Divida as metas financeiras da casa com o seu parceiro. Como eu falei, quem é que está aí do seu lado te incentivando sempre? É essa pessoa que vai te fazer chegar lá muito mais rápido. Então, divida as suas metas, divida os seus sonhos sempre com o seu parceiro. É ele que vai transformar isso em realidade muito mais rápido. E o que vocês precisam eliminar? Eliminar gastos feito apenas para poder manter ali a aparência, é o dizer não, né? Sair, às vezes, ali com grupos ou ali coisas que vocês veem nas redes sociais que acabam estimulando vocês a gastar e assim vocês fogem do seu propósito.
de realização, de prosperar. Eliminar a ideia de que finanças é apenas matemática, né? Aceitar que o processo diário de constância acima da emoção e seguir passo a passo do seu quadro dos sonhos. Aí eu trouxe a mensagem aqui para vocês que o seu quadro dos sonhos define o seu destino, e o planejamento das finanças é a calibragem necessária para garantir que a sua máquina tenha o combustível na quantidade certa para você chegar lá. Porque, às vezes, você tem o recurso, mas você não tem na quantidade certa. Mas, se você não souber o que você quer conquistar, que é o seu sonho, você jamais vai saber qual a quantidade certa desse recurso financeiro necessário. Então, agora eu vou passar, né, para o Jorge falar aí a nossa mensagem final, e já estamos chegando aí no finalzinho da nossa Master. Quem quiser estar colocando aí alguma mensagem, quem quiser acrescentar o que vai estar fazendo desses quatro pilares aqui da Matriz da Prosperidade. O que vocês precisam agendar agora? O que vocês precisam eliminar, delegar? E o que você vai fazer hoje para alcançar a sua prosperidade em 2026? Bom, eu caí aqui da outra conexão, mas vou continuar aqui e vou ler aqui uma coisinha que a Fabrícia trouxe, que é muito importante, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, que a Angélica trouxe sobre as finanças, né? A Fabrícia disse o seguinte: tenho certeza que se encaixa muito para muita gente aqui, ó. Eu tirei o dinheiro do foco. Não tenho dinheiro para pagar a academia, então comecei os exercícios em casa com vídeos no YouTube. Então, quem aí poderia, quem que de repente está com aquele sentimento de, poxa, eu não vou fazer academia porque eu não tenho dinheiro, não faço crossfit porque eu não tenho dinheiro, não pago personal porque eu não tenho dinheiro. Para começar, você pode começar com o seu celular, não está todo o tempo ali no Instagram, no TikTok rolando. Pega ali 30 minutos, 15 minutos para você cuidar da sua saúde, para você pegar um vídeo que fortaleça isso. Aí olha o que ela falou. Não tenho dinheiro para pagar as consultas médicas que precisava, fui no posto de saúde aqui perto de casa e já estou fazendo os exames que precisava, já fazia 1 ano. Ou seja, ela tomou a iniciativa e eu não tenho recurso financeiro para fazer no particular, mas eu vou procurar no público. E muitas vezes, pessoal, a gente tem determinados preconceitos sobre isso. E olha só que interessante, ontem, eu como peguei esse gancho aqui para falar de outra coisa, ontem eu estou lá servindo sopa na frente de uma unidade de pronto atendimento de saúde, e chegou um enfermeiro para pegar sopa e começou a bater papo ali com a gente, né? E aí ele comentou o seguinte, eu comentei o seguinte com a minha esposa, amor, segunda-feira eu vou lá no hospital X, né, que a gente tem aqui, particular, para fazer um exame X. Aí ele pegou e falou bem assim, ele pegou e comentou assim, olha, eu não troco o SUS pelo esse hospital particular que você está comentando aí. Por quê? Por causa disso, aí levou um bocado de coisa e falou, olha, eu fui lá, fui otimamente atendido, muita gente acha que o hospital público ele vai ter uma fila gigantesca, e pelo menos lá onde ele sinalizou não tinha, e aí ele comentou, como agora o sistema de saúde aqui do Amazonas foi terceirizado, e eu não sabia que tinha sido terceirizado, então foi terceirizado, agora não tem mais os funcionários da saúde diretamente envolvidos. E aí tem uma equipe terceirizada cobrando esses funcionários da saúde que eram do Estado, ou seja, mudou a gestão e tem agora melhores resultados. Então, muitas vezes, o próprio preconceito que nós temos de determinada coisa nos impede. É uma crença isso, né? É uma crença que nos limita e fica procrastinando várias coisas que a gente deveria ter feito já, e aí não faz por de repente, ter esse tipo de crença, né? Então, eu queria comentar isso daqui, dar os parabéns aí para a Fabrícia, e peguem essa lição, essa forma de agir para que você possa também realizar aquilo que você está precisando. Então, para a gente encerrar, tenha o fim em mente e certifique-se todos os dias de estar trabalhando para alcançá-lo. Tenha o seu objetivo, tenha a sua meta, tenha o seu sonho, tenha o seu quadro dos sonhos
realmente em mente ali na sua visão, para que você possa trabalhar todos os dias e estar podendo aí alcançando ele. Então, como é que você pode alavancar as suas finanças em 2026? Com método, nós trouxemos uma parte, com ambiente como esse aqui, que vai fazer você se impulsionar, com constância, né? Estando todos os dias, todas as semanas, avaliando realmente as suas finanças, estando aqui absorvendo conhecimento, com suporte, com pessoas, com profissionais que possam lhe direcionar para o caminho certo, e com direção, como eu já falei. E onde é que você encontra tudo isso? Dentro da nossa comunidade Máquina da Prosperidade. Você vai ter essa ambiência, essa constância, o suporte, a direção, o método. A gente entrega, como a Angélica já trouxe, né? Então, vários grupos que nós temos, várias ferramentas, mentorias coletivas, semanais. Então, para quem tiver interesse, que ainda não faz parte da nossa comunidade de assinantes, chama a gente no privado, que a gente vai ter o maior prazer em tirar as suas dúvidas. Aí está o link que colocaram aí para quem quiser também saber um pouco mais. Então, como a gente já avançou aqui no nosso horário, muita gente já fez perguntas. Se quiserem fazer ainda, fique à vontade. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Nós estamos aí com a sala cheia desde o início, então é porque o conteúdo foi realmente muito produtivo. Com certeza alcançou aí muitas informações para que as pessoas possam iniciar aí esse ano realmente com uma engrenagem calibrada das finanças. E no próximo sábado, dia 31, a nossa última Master de janeiro, vamos falar sobre a calibragem dos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com o filho, com o pai, com a esposa, com o marido e consigo mesmo, todas as áreas de relacionamento, e tenho certeza que vai ser uma Master também engrandecedora. Quando a sua mente visualiza com clareza e o seu comportamento calibra cada degrau, a prosperidade deixa de ser um sonho e passa a ser o seu destino inevitável. A gente gostaria de encerrar com essa frase aqui, com esse conceito, com esse significado para você levar aí esse sábado com essa informação, iniciar a próxima semana, curtir o final de semana com essa gama de informações que nós trouxemos aqui, iniciar aí a sua semana que vem com motivação, com inspiração, com conhecimento, informação e sabedoria, para que você possa alcançar os seus objetivos e desejos de 2026. Beleza? Gratidão também, Evandra. Que todos tenham aí um ótimo sábado, um ótimo final de semana. A gente vai continuar se falando dos nossos grupos e nossa comunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado que vem. Vamos para a foto, Jorge. Lá vai o Jorge pegar um puxão de orelha. É porque a gente acabou avançando um pouquinho no tempo. Eu sou uma pessoa mais um minuto demais, mas vamos para a nossa foto. Pronto. Só mais... Quem puder abrir a câmera, fica à vontade para a gente quem dar quiser nossa participar. foto. Master. Isso. Todo mundo lindão aí. Vamos lá, mais alguém para abrir a câmera? Então, vamos lá. No 3, um sorriso bem lindo, tá bom? 1, 2, 3. X. Ninguém para de sorrir. Ninguém para que eu vou colar a foto. Congela. Exatamente, congela. O computador colabora e deixa... Meu Deus, vocês estão lindos. Deu tudo certo. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Beijo no coração e ótimo sábado.